Oi, gente, muito boa noite. Professor Eliab falando, só um momento. Professor Eliab falando nessa nossa última aula aqui do ano de 2021. Tô dando aqui essa rápida passada para gravar uma videoaula curta, porém com um assunto bastante enriquecedor. Vocês sabem que nesse mês de novembro, por decorrência ao dia 20 de novembro, nós temos o Dia da Consciência Negra, nós estudamos sobre a capoeira durante todo o nosso mês de novembro. E nas últimas semanas, nós começamos a ver a respeito desse ícone da cultura afro-brasileira, desse ícone da capoeira brasileira, que foi Mestre Bimba. Rapidamente aqui, em poucas palavras, eu quero estar falando um pouquinho sobre ele, gente. Mestre Bimba foi o Manuel dos Reis Machado, baiano de Salvador. Ele é considerado, além dele ser um grande ícone da capoeira brasileira, e da cultura afro-brasileira, ele é considerado o criador da chamada capoeira regional. Nós temos alguns tipos de capoeira que permearam no Brasil desde quando os escravos de Angola começaram a pisar aqui no Brasil. Nós temos a primeira capoeira, que era a chamada capoeira Angola. Era uma capoeira que era mais com movimentos de dança. Nós temos essa outra capoeira, que foi a capoeira regional baiana, criada por Mestre Bimba, com grande contribuição realmente dele para o seu desenvolvimento. E por último, nós temos a capoeira atual, chamada capoeira contemporânea. Essa capoeira regional foi criada por Mestre Bimba. Ele, na verdade, ele fundiu duas coisas. Ele fundiu elementos da capoeira Angola, que era a capoeira praticada pelos escravos que vieram da África, junto com uma luta também afro chamada batuque. Na cabeça de Mestre Bimba, a capoeira estava meio que perdendo a sua essência, porque, segundo ele, as pessoas estavam começando a dançar capoeira só para fazer movimentos aleatórios, movimentos rápidos para divertir o público. Enquanto que Mestre Bimba, ele pensava mais a capoeira como uma luta mesmo. Então ele resolveu criar um modelo totalmente inovador, onde ele fez um sistema de treinamento com golpes novos, sistema também de graduação, de formatura para mudança de nível. Igualmente nós temos no judô a questão das faixas, nós temos hoje, por contribuição de Mestre Bimba, a questão da graduação também, que é feita através de cordas. Então ele pensava a capoeira muito como uma luta realmente. E aí foi pensando nisso que ele desenvolveu vários golpes e um sistema de treinamento diferenciado. Diz aqui o slide que ele conquistou reconhecimento e respeito da sociedade numa época em que a perseguição a manifestações da cultura negra era intensa. Então nós vimos que durante aquele período ali que terminou a escravidão, né, no ano de 1888, ainda passou por bastante tempo onde a capoeira e a própria cultura afro era bastante, vamos dizer, ela não era vista com bons olhos pela sociedade. Então a capoeira mesmo era vista como coisa de escravo fujão, era coisa de vadio, coisa de quem não tem o que fazer. Então ele mesmo assim, mesmo tendo todo esse preconceito em volta da prática da capoeira e da cultura afro, diz que ele conseguiu bastante respeito, porque ele era uma pessoa que se impunha muito e tinha bastante respeito da sociedade. Um aluno que escreveu um livro sobre Mestre Bimba, certa vez disse o seguinte: ele disse que o Bimba foi talvez uma das últimas figuras do ciclo heróico dos negros no Brasil. Era um negro enorme, muito forte, analfabeto, com consciência, com uma erudição no que diz respeito à Bahia e com uma cultura sobre a gente negra inédita. Então, fala que apesar do seu pouco estudo, pelo fato de ele ser analfabeto, mesmo assim ele tinha grande respeito da sociedade, ele se impunha com muita firmeza, porque ele falava com propriedade e defendia com propriedade toda a cultura negra. Então, falando aqui um pouco sobre a história dele, a história do nome dele é engraçada. Esse nome Bimba, lá pelo que conta a história, é o nome do órgão genital sexual masculino. E aí, como naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada de nenhum exame para poder descobrir qual era o sexo da criança antes dela nascer, só se conhecia realmente quando saía da barriga da mãe, foi feita essa aposta, né, entre a parteira e entre a mãe de Bimba, Manuel Reis Machado, e diz a história que quando ele saiu, a parteira falou que ganhou a aposta, que o cabo era Bimba e tinha cacho, né? Então, esse apelido que veio desde a sua infância. Então, ele conhece a capoeira desde os 12 anos. Aos 18 anos, ele já começa a dar aula de capoeira e aos 27 anos, ele já é conhecido como Mestre Bimba. Então, nós vemos que tem uma carreira
bem assim, explosiva no início da carreira, né? Ele começa com 12 anos e deixa eu ver, menos de praticamente 15 anos depois, ele já é considerado mestre. E ele já começa a ensinar, né, a capoeira e criar o seu próprio sistema de capoeira. A história fala também que, além de capoeirista, ele trabalhou em muitos trabalhos assim braçais, vamos dizer. Ele trabalhou como carvoeiro, como trapicheiro, carpinteiro e doqueiro também, que mostra realmente que é uma figura típica das classes sociais do Brasil, né? Aquela pessoa que trabalha realmente, que dá duro para colocar a comida em casa, que luta pela sobrevivência. Exatamente um homem forte, um homem destemido, como era Mestre Bimba. Mestre Bimba cria a capoeira regional. Então, o sentimento de que a capoeira estava perdendo suas características, como luta, né? Segundo ele, estava virando um momento só de empolgação, de dança, de batuque, de música, e estava perdendo a essência da questão da luta, que foi algo que o negro africano usou bastante durante, durante a escravidão, né? Eu utilizava a capoeira como luta, como forma de se desvencilhar dos seus detratores. E aí, ao longo dos anos, o baiano transformou a capoeira numa luta com um método de ensino próprio. Ele criou rituais, como eu falei, batizado, formatura e especialização. Então tinha todo um nível a ser traçado para aquelas pessoas que praticavam a capoeira. Até uma forma de empolgar mais, né? Ter um objetivo, aquela pessoa criar, tá sempre ali treinando, sempre se dedicando para poder chegar ao maior nível dentro da capoeira. Então ela era trabalhar em duas vertentes. Ele trabalhava a capoeira regional como uma luta de defesa pessoal, que era utilizada muito. Por exemplo, se a pessoa porventura precisasse usar o seu corpo para se desvencilhar de algum infrator, de algum bandido na rua, a capoeira poderia servir nesse momento. E também serviria como uma manifestação da cultura artística. Mestre Bimba disse em 1928, eu criei completa a regional, que é o batuque misturado com a Angola, com mais golpes, uma verdadeira luta, boa para o físico e para a mente. Então, é aquela história, ele pega esse batuque, que é uma luta afro, antiga, junta com a capoeira Angola, que era muita dança, e forma-se a regional, que segundo ele é bom para o físico e é bom para a mente também. Aí nós temos aquele célebre episódio, temos a foto aí de Mestre Bimba com Getúlio Vargas. Aí fala a história que a capoeira era ilegal, né? Era vista como coisa de malandro, de escravo fujão. Na década de 30, Getúlio Vargas, em busca de apoio popular, não é porque ele era bonzinho que ele descriminalizou a capoeira, mas o fato é que ele tem essa contribuição de ter descriminalizado, apesar de ter algumas ressalvas. Só podia praticar a capoeira se fosse praticada em locais fechados e com a alvará da polícia. Tanto é que no ano de 1932, Mestre Bimba, tomando por base esse decreto que descriminalizou a capoeira, ele abre a sua academia de capoeira no ano de 1937, registrado com o nome de Centro de Cultura Física Regional. Então ele começa lá a dar aulas de capoeira num ambiente fechado. Então a capoeira antes, que era praticada em locais abertos, porém não era visto com bons olhos pela sociedade em geral, quando era praticada nas praças, nas ruas, etc., passa a ser praticada apenas em locais fechados, era liberada, mas somente com a vara da polícia. Diz a história também que Mestre Bimba desafiou lutadores e não se soube de alguma ocasião em que tenha sido derrotado. Então ele utilizava a capoeira como uma forma de mostrar que a arte marcial dele, a arte dele, como capoeirista, era uma arte forte, capaz de desferir golpes interessantes ali contra outras pessoas que desafiassem ele. Em 53, ele fez uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas, que estava de passagem por Salvador. Na ocasião, Vargas afirmou que, entre aspas, a capoeira é o único esporte verdadeiramente nacional. Ele deu esse crédito aí à capoeira. E aí, na apresentação, o Mestre Bimba ele fez as capoeiras divididas em duas alas, né? Nós temos as alas dos que ficavam berimbau, atabaque, agogô, todos os instrumentos de percussão, e na outra ala, a ala dos lutadores, que ficavam revezando de 2 em 2. E aí, no final da vida de Mestre Bimba, em 73, ele deixa a Bahia e vai para Goiânia por motivos financeiros e por ter considerado que os poderes públicos, entre aspas, não teriam dado o devido valor a ele, né?
E aí, em 74, ele sofre um derrame cerebral e morre aos 73 anos de idade. Seus familiares dizem que ele morreu de tristeza, de banzo. Era como se fosse uma depressão, né? Segundo a família, uma doença da nostalgia e saudade que acometia os negros escravizados. Então tinha essa era recorrente entre os escravos que eram os negros que eram escravizados sofrer dessa banzo aí. Porém, as causas médicas que dizem que ele morreu foi de um derrame cerebral em 73, lá em Goiânia. Já estava longe de sua terra. Então, o Mestre Bimba contribuiu para a difusão de manifestações culturais na Bahia, ou seja, além da capoeira, ele também contribuiu para a questão do samba de roda e maculelê, que são danças tipicamente baianas, né, nordestinas, e ele deixou como herança a profissionalização, a metodologia, ou seja, ele organizou o ensino da capoeira regional, além do respeito da sociedade pela capoeira. Hoje a capoeira, muito por contribuição de Mestre Bimba e demais personalidades dentro da capoeira, hoje a capoeira ela é respeitada e reconhecida como uma arte marcial genuinamente brasileira. Então é isso, gente. Nós encerramos aqui o nosso assunto do mês de novembro, falando sobre a capoeira, sobre o Mestre Bimba. Estou disponível para tirar as dúvidas. Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.